E aí galera, tudo bem? Bom dia a todos. Hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui a questão da Antártida, ok? A Antártida, né? Também denominado no Brasil de Antártica, é o mais meridional de todos os continentes, né? Com área aproximadamente aí de 14 milhões de quilômetros quadrados, um pouco mais, tá certo? É o quinto maior continente do mundo, né, onde ele está localizado o Polo Sul, ponto mais meridional da Terra, né, e acredita-se, né, alguns cientistas, né, acreditam que a Antártica foi formada através da separação da Gondwana, né, o supercontinente, e o seu resfriamento ocorreu ao longo de milhões de anos. A principal característica da Antártica é o fato de ser o continente mais frio e seco do planeta. Um grande deserto, né, formado por enormes geleiras e coberto por gelo, tá certo? As primeiras expedições realizadas nessa região aí e documentadas, tá certo? Ocorreram no século XVI, né, e o grande navegador foi o inglês James Cook, em 1772 e 1775, né, o primeiro circunavegador, né, primeiro a circunnavegar, né, esse continente. Ok? As temperaturas do continente Antártida, né? A média na região central do continente, elas variam aí, tá certo? Entre 30 graus, menos 30 graus e menos 65. A menor temperatura do mundo foi documentada na região, menos 89,2 graus centígrados, no dia 21 de julho de 1983, tá certo? Vocês vão encontrar em outros livros, né, outros valores, mas são valores, são números aproximados, tá certo? Atualmente, após o Tratado da Antártida ou da Antártica, vários países passaram a manter base de pesquisa nessa região, né? A região que hoje ela serve como base de pesquisa para vários países, principalmente os países desenvolvidos, não é verdade? A Antártica é uma zona politicamente neutra, né, e que não pertence a nenhum país. Ninguém é dono, né, desse continente, tá certo? Não pertence a nenhum país, tá certo? É uma área, uma região neutra, né, que serve apenas para as questões de pesquisas, tá certo? Sobretudo é uma área de preservação científica, né? Embora não haja habitantes permanentes, cerca de 4.000 cientistas realizam pesquisas no continente, tá certo? Durante o verão, né? No período do verão. A Antártida possui diversos recursos naturais, né? E a questão do chumbo, prata, cobre, petróleo, gás natural, né? E etc. No entanto, a extração mineral também foi proibida com o Tratado da Antártida, né? Que até então se fazia aí a extração mineral, certo? De certa forma, né? Até porque é uma área também que não se pode muito fazer de certa forma, de forma errônea, né? Fazer a extração nessa região, tá certo? É uma região bastante, de certa forma, sensível, né, em relação à questão das escavações e tal, ok? Devido às condições climáticas, as espécies vegetais que se desenvolvem na região se restringem a musgos e líquens, né, e outras plantas inferiores, que são gramíneas, tá certo? São a vegetação rasteira, tá certo? Que aparece aí nos períodos de verão, tá certo? Na época do verão, ok? Já em relação às espécies animais, né, posso destacar aí nessa região os pinguins, né, albatrozes, pétreis, né, focas, lobos marinhos, entre outros animais, ok? Tudo tranquilo aí? O continente não tem governo, nem residentes permanentes, como já foi falado, né? Na verdade, existem 7 países solicitando a proteção do local, né? Com a área de preservação, né? Tem que ser preservado, tá certo? Mas o Tratado da Antártica suspende essa disputa até 2040, né? Os países querendo ali dominar aquela região, tá certo? Mas aí
pelo tratado, né, o que está acordado lá, que até 2040 não se pode fazer, de certa forma, nada entre esses países, tá certo? Além das pesquisas, né? Os países entrando ali em conflito, brigando, reivindicando territórios, tá certo? Algumas questões relacionadas à geopolítica aí, né, no continente antártico, certo? O tratado define o território como um território neutro, com foco apenas na pesquisa científica, né? O que eu falei para vocês. Proíbe o estabelecimento de bases militares e o desenvolvimento de recursos naturais e teste de armas e outros usos, né? Então, assim, os Estados Unidos foi um dos tais, Estados Unidos e Rússia, né? A Rússia, né? Que queria ali já estabelecer ali bases militares, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? E pelo tratado, não pode, certo? É proibido, o estabelecimento dessas bases, tá certo? O documento que foi assinado, né, o tratado foi assinado durante a Guerra Fria em 1959, ou seja, foi o tratado de paz durante um período de tensão, e entrou em vigor em 1961. Mais de 50 países, incluindo o Brasil, que em 1982 inaugurou por lá a Estação Antártica Comandante Ferraz. Em 1982, a base Comandante Ferraz foi inaugurada pelo Brasil, né, nessa região. Na realidade, assim, em 1975, o Brasil aderiu ao Tratado da Antártida, tá certo? E realizando sua primeira expedição para o continente austral em 1982, justamente nessa época, quando estabeleceu ali a sua base, tá certo? A expedição científica brasileira representou a abertura de uma nova frente de pesquisa para o país, que passou a desenvolver estudos no continente. Tudo bem? As atividades brasileiras na Antártida, né, ocorrem na Estação Comandante Ferraz, inaugurada em 1984, na ilha Rei George, ok? E conta com o apoio do navio oceanográfico Ari Rangel, né, quase que não sai a palavra, que realiza apoio logístico à estação e os refúgios e acampamentos. O programa brasileiro é conhecido como ProAntar, Programa Antártico Brasileiro, ok? Tudo bem? Argentina, Austrália, Chile, França, Reino Unido, Noruega e Nova Zelândia têm soberania sobre algumas áreas. As fatias reivindicadas por Argentina, Chile, Reino Unido se sobrepõem a algumas partes. Além disso, de acordo com o Tratado da Antártida, os Estados Unidos e a Rússia têm o direito de reivindicar territórios conforme necessário. No entanto, até 2040, o continente é neutro e comprometido apenas com a ciência, tá certo? Mais uma vez, os países eles reivindicam áreas, né, partes, fatias do continente. No entanto, né, até 2040 não pode-se, em hipótese nenhuma, fazer essas reivindicações, tá certo? Até 2040, a Antártica é um país, um continente neutro, tá certo? Um continente neutro. Atualmente existem aproximadamente 70 estações de pesquisas, sendo operada aí por 29 países, né? Para estudar a Antártica é necessário não apenas respeitar o Tratado da Antártica, mas também o Protocolo de Madrid sobre a questão da proteção ambiental, que entrou em vigor em 1991. O protocolo proíbe confrontos violentos, atividades de lixo radioativa, lutas territoriais e qualquer ato em nome do país que represente risco à vida selvagem, certo? Então, tudo, mais uma vez, tudo está proibido, né? Se deixassem, se não fosse esse tratado, talvez aquele continente, a Antártica, já estariam aí, de certa forma, sendo devastado ali por alguns países, né?
em busca dos seus recursos naturais, tá certo? Mas graças a esse tratado, por enquanto, se mantém ali ileso, né, da maldade dos seres humanos, né, e desses países, né, dessas potências em busca de capitais, né, de suas riquezas naturais, tá certo? Então, por enquanto, até 2040, nada a se fazer a não ser as pesquisas, né, as pesquisas científicas. Até 2040, ano da revisão do tratado, é quando vai ser feita uma nova revisão, né? É proibido qualquer exploração destinada à aquisição de recursos naturais. Não pode haver questão da extração dos recursos naturais, né? Como é a mineração, né? Principalmente do petróleo, né? É uma das grandes buscas dos países, grandes interesses de alguns países como Rússia e Estados Unidos, é a questão do petróleo, né? A Rússia também, além do petróleo, é o gás natural, tá certo? Então, assim, as futuras discussões se tornarão mais controversas. Além de extrair petróleo no subsolo, a Antártica também possui uma grande reserva de água doce, um recurso natural cada vez mais precioso no nosso planetinha, não é verdade? Vamos entender um pouco mais sobre o Tratado da Antártida, né? Assinatura do Tratado Antártico em Washington, nos Estados Unidos. Entendendo o tratado, né, já que o continente da Antártida estava em disputa, foi necessário estabelecer um tratado que colocasse fim aos possíveis conflitos políticos, né, já que tinha muitos países interessados, né, no continente da Antártida. Assim, em 1961, em Washington, os países interessados no continente decidiram tornar as terras geladas em território neutro. Dessa forma, estaria proibido qualquer tipo de exploração no continente. Assim, os países África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, entre vários outros países, decidiram oficializar a decisão por meio do Tratado da Antártida. A partir disso, as terras geladas se tornaram propriedade da humanidade em geral, e não apenas de um único país, tá certo? Então, o território da Antártida é uma propriedade da humanidade, certo? Todos nós somos donos. Mas não é propriedade de um único país, ok? Logo, estava proibido a realização da região para testes nucleares, né? A Rússia tem muito interesse em fazer testes nucleares naquela área, né? Construções de bases militares, aí como já falei para vocês, Estados Unidos e a Rússia também querem implantar ali bases militares, ou a exploração das riquezas naturais, certo? Aí mais uma vez, Estados Unidos e Rússia, né, são os principais interessados, né, nessa questão da exploração dos recursos naturais. Lógico que o Brasil também tem o seu interesse por trás, né, das suas pesquisas, tá certo? Com isso, o continente poderia ser utilizado apenas para fins científicos, ou seja, os países poderiam construir laboratórios para pesquisar assuntos de interesse mundial, né, como o aquecimento global e as consequências desse fenômeno. Além disso, só estaria permitida a participação nas decisões políticas os países que tivessem bases científicas. Dessa forma, poderiam compartilhar informações além de pesquisas realizadas na região com outros cientistas, né? E aí, algumas imagens, né, do continente, tá certo? Né? Só montanhas de gelo, né? Os grandes icebergs. Aí é uma montanha enorme de gelo, tá certo? E cientistas adentrando aí nessa região, né? O continente, ainda falando desse continente, o continente antártico, né, ele possui aí em seu subsolo, né, importantes reservas de recursos naturais. Aí, ó, cobre, urânio, ferro, manganês, prata, né, os combustíveis fósseis, né, que é o carvão, petróleo, o gás natural, né, todos esses minerais ainda não foram explorados, certo? Só através das pesquisas que descobriram que existem importantes reservas no subsolo, tá certo? Por isso esse grande interesse dos países, né, das potências
né? Principalmente os Estados Unidos, potência econômica, né? A Rússia não é uma potência econômica, mas tem um grande interesse por trás, tá certo? Desse continente, tá certo? O tratado, né? O Tratado da Antártica, né? Porém, o Tratado da Antártica, a sua exploração está proibida, né? Terminantemente, como já falei mais de uma vez, né? Os fins exploratórios no continente são estritamente científicos, tá certo? Mas entre os ambientalistas existe uma grande preocupação de que os interesses econômicos pressionem a abertura da exploração dos recursos naturais na Antártica, né, após o fim do tratado, né? Depois desse tratado, acredita-se alguns cientistas e há essa preocupação, né, de que haja aí, né, grandes interesses econômicos, e esses interesses econômicos ele pressionem, né, a questão da abertura da exploração dos recursos naturais na Antártida, tá certo? E o que vai promover desastres ambientais e alterando ainda mais a paisagem, né? Vai haver grandes desastres ambientais, tá certo? A preocupação de cientistas e ambientalistas em preservar o continente se deve à possibilidade de realizar pesquisas científicas, né, que permitam compreender as condições ambientais passadas e forneçam resposta para as mudanças climáticas, né? Esse aqui é o grande foco, né, dos estudos nessa região. O intercâmbio de informações e pesquisas existentes no continente permite a reconstituição de cenários anteriores, em períodos que correspondem aí a milhares de anos. Isso permite a compreensão mais ampla e profunda da dinâmica climática global, né? Esse seria, né, o principal foco dos estudos, né, dos estudiosos, né, e a preocupação dos ambientalistas com a questão da abertura, né, para a exploração aí dos recursos naturais dessa região, tá certo? Aí, coisa maravilhosa, né? Muito lindo essa imagem. Aí a base, né? A base brasileira, tá certo? Onde é realizada algumas pesquisas, várias pesquisas do Brasil são realizadas nessa base, a base Comandante Ferraz, ok? E muito obrigado a todos, fiquem com Deus, estudem um pouco mais, leiam outras fontes, né? Outras fontes verdadeiras, tá certo? Com relação à Antártida, para que vocês tenham mais conhecimento com relação a esse continente, ok? Até a próxima, galera.